Oi, gente, tudo bem? Vamos então para mais uma pílula e o assunto de hoje é o aumento e a redução do capital de uma limitada. Esse assunto eu estou gravando até porque um seguidor me pediu, estou atendendo aí a solicitação de um seguidor meu. Espero tirar todas as dúvidas sobre essa questão. Então vamos falar logo sobre a questão da possibilidade do aumento do capital da limitada. Primeira informação importante é que esse assunto é regulado pelo artigo 1081 do Código Civil. E lá, esse artigo prescreve que é possível aumentar o capital de uma limitada? Sim, é possível aumentar o capital de uma limitada. Agora, qual é a condição necessária para que isso ocorra? É necessário que o capital anterior esteja totalmente integralizado. Como assim? Bem, eu já te expliquei no vídeo anterior, quando eu falei sobre a questão da integralização do capital, que integralizar o capital pressupõe realizar o aporte financeiro, ou seja, você retirar patrimônio seu e colocar ali para a criação daquela limitada. Então essa é a primeira condição. Você pode aumentar? Pode, desde que o capital anterior esteja totalmente integralizado, e aí você realiza o aumento do capital sem problema algum. Agora, a questão um pouco mais trabalhosa é a questão da redução do capital da limitada, que também é possível. E esse assunto ele vem regulado lá no artigo 1082 do Código Civil. O artigo 1082 fala que você pode fazer a redução do capital em duas situações. No inciso 1, ele fala: depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis. E lá no inciso 2, ele diz: quando o capital se torna excessivo em relação ao objeto. E aí eu tenho que te explicar uma coisa. Se você for fazer redução aplicando o artigo 1082.1, você necessariamente terá que ler o artigo 1083 do Código Civil. Agora, se você for fazer redução aplicando o inciso 2º do artigo 1082, você necessariamente terá que ler o artigo 1084 do Código Civil, porque eles são complementares. Você não vai conseguir entender a redução do artigo 1082.1 sem combinar com o artigo 1083. Mesma coisa em relação ao artigo 1082.2, sem combinar com o artigo 1084. E aí vou tentar te explicar de uma forma bem sucinta como é que vai se proceder essa redução. Primeiro, por força do artigo 1082.1, que é depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis, que você vai aplicar o artigo 1083. Você vai fazer redução. Nesse caso, não tem grandes implicações, porque o capital já está integralizado e você resolveu reduzir o capital. Não tem problema nenhum. O artigo 1083 fala que você precisa reduzir o valor nominal das cotas do capital. Mas na junta, a título de desburocratização, a gente até aceita que você faça a redução sem reduzir o valor nominal das cotas, porque a gente entende que essa exigência, vamos dizer assim, traz muito preciosismo. Essa é a situação mais tranquila. Agora, o artigo 1082.2, que fala da possibilidade de redução quando o capital é excessivo em relação ao objeto, pressupõe que o capital ainda não foi integralizado. Então, se ele ainda não foi integralizado, aí você vai ter um pouco mais de complicação para reduzir esse capital. Por quê? Você vai aplicar junto o artigo 1084, que ele diz que para se reduzir o capital, nessa situação, você precisa fazer a publicação dessa redução. E você vai publicá-la aonde? Você vai publicá-la num jornal de grande circulação e no Diário Oficial. Mas por que isso, Paola? Porque você vai aplicar junto o artigo 1152 do Código Civil. Perceba que são vários artigos que entram nessas questões. Então você vê que
é um assunto um pouco mais complexo. Por isso até estou fazendo uma análise bem sucinta, bem objetiva dessas questões. Então, o artigo 1152 do Código Civil fala que quando você vai fazer uma publicação, você tem que publicar no jornal de grande circulação e também no Diário Oficial. Então, perceba que se você for fazer essa redução pelo artigo 1082.2, o seu cliente vai ter que gastar dinheiro, porque a gente sabe que realizar essas publicações são procedimentos caros, custosos. Então era isso que eu queria trazer para você. Eu espero ter te dado um norte sobre essa questão. Não estou aqui finalizando o assunto é um pouco mais complexo, mas seguindo a nossa dinâmica de pílulas, eu tentei trazer o assunto da forma mais objetiva e mais simplificada possível, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, acredito que possa ter ficado sim, entre em contato comigo que eu vou tentar te ajudar. E se você gostou do conteúdo, curte, compartilha e nos vemos então nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço, até lá!